Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Estou aqui de volta para deixar uma palavra para você na noite de hoje. Que Deus ele possa falar o teu coração. Estou aqui novamente. No início dessa live eu quero me apresentar para algumas pessoas que ainda não me conhecem. Me chamo Thales Vinícius, sou aqui da cidade de João Pessoa, congrego na Assembleia de Deus, presidida pelo pastor José Carlos de Lima, e atualmente estou congregando na congregação do Funcionários 2, onde o pastor Isaac Rafael dos Santos, ele é o pastor da congregação e meu pastor, tá certo? Estou aqui me apresentando porque às vezes tem pessoas que não conhecem, não sabem qual ministério eu faço parte, amém? Mas estou aqui me apresentando para os irmãos se situarem e saberem que eu tenho um pastor, estou no ministério sério, tenho um pastor presidente, o pastor José Carlos de Lima. Estou aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração na noite de hoje. Deus abençoe nosso irmão Sérgio. Irmão Sérgio é um amigo. Que Deus abençoe irmão Sérgio, missionária Cristina. Deus abençoe irmã Lindalva Quaresma, Pai do Senhor, irmã Lindalva. Meus queridos irmãos, estou aqui na noite de hoje para deixar uma palavra da parte de Deus. E como sempre faço, pegue uma caneta, pegue um papel para nós estudarmos um livro. Na noite de hoje, nós iremos estudar especificamente o livro de Neemias. Iremos trabalhar o capítulo 1 do livro de Neemias. Eu quero trabalhar com os irmãos aqui. Como sempre, trabalho alguns aspectos históricos, alguns aspectos teológicos para o nosso crescimento e edificação espiritual. Aonde você estiver, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta e pegue um papel. Enquanto isso, esperando os irmãos entrarem aqui, eu vou saudando o nosso presbítero Júnior Vanderlei. Deus te abençoe, irmão Júnior, um forte abraço, és uma bênção, amém? Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando, irmão José Feitosa, Pai do seu irmão José, Deus te abençoe poderosamente. Irmão Alain Mesquita, ele sempre está acompanhando nossas lives, compartilhando também. Deus te abençoe, meu amigo, poderosamente. Irmãos, como eu falei no início da live, irei trabalhar o livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, amém? Deus abençoe a todos poderosamente. Irmã Sueli, Deus abençoe. Vão compartilhando a live de hoje. Tem um assunto muito interessante para tratar com os irmãos, referente ao contexto de Neemias, que nós sabemos que se relaciona com o livro de Esdras. E eu quero trazer alguns acontecimentos com datas específicas para você se situar na questão da estrutura bíblica referente ao livro de Esdras, o seu relacionamento com o livro de Neemias, tá certo? Mais especificamente eu irei ler um texto no livro de Neemias, capítulo 1, versículo do 1 adiante, ou do versículo 1 ao versículo 6 especificamente. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 6. Deus abençoe a todos os irmãos de Cajá, da Assembleia ali de Deus em Cajá, ali do campo do pastor Marcos Teone. A paz do Senhor para todos os irmãos, os jovens, aonde eu tive a satisfação de estar pregando uma Viva Jovem ali na cidade de Cajá. Deus abençoe. É uma satisfação ter vocês conosco. Amém? Neemias capítulo 1, caneta e papel na mão, como sempre falo, tem coisa boa da parte de Deus para nós hoje. Isso mesmo, meu Alain, papel e caneta na mesa, verdade? Deus abençoe, irmã Lourdes Anacleto, a paz do seu irmão Lourdes. Irmãos, não esqueçam, vão compartilhando a live, porque tem coisa boa para a gente hoje, da parte de Deus, amém? Vamos ler a Bíblia? Todos estão com a Bíblia em mãos, Bíblia aberta, caneta e papel, e o coração quebrantado e aberto para receber da parte de Deus. Na medida que você vai assistindo a live, também vai orando por mim, tá certo? Para nós interagirmos aqui e crescermos espiritualmente. Deus abençoe meu amigo Acácio Rodrigues, ali presbítero com ação pastoral ali na congregação de Oceania 6. A paz do Senhor, para sua esposa, sua família. Forte abraço para todos os irmãos de Oceania 6, na cidade de Cabedelo. Amém, irmão Júnior? Deus te abençoe. Neemias capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 6, que diz assim a palavra de Deus.
As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Amém, irmãos? Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, aonde vai retratar-se um contexto em que Neemias, ele sabe da notícia, da situação caótica em que os seus irmãos estavam vivendo, em que o estado de Jerusalém estava se encontrando totalmente degradável. Amém? Como sempre faço, eu quero, antes de trazer a aplicação da palavra na noite de hoje, tratar com os irmãos alguns aspectos históricos, alguns aspectos teológicos que norteiam o livro de Neemias e o contexto histórico em que ele foi escrito. Vamos lá, irmãos? Eu quero trazer, irmãos, uma cronologia. Eu quero trazer uma cronologia de Esdras e Neemias. Uma cronologia aonde eu estarei datando. Deus abençoe, irmão Leandro Demetrio, a paz do Senhor. Eu vou trazer uma cronologia referente a Esdras e Neemias, onde eu trarei para vocês a data. Pegue a caneta e o papel, não perde isso. Eu vou trazer a data e o acontecimento nesta data. Amém? Não perca. Queridos, quando nós falamos sobre Neemias e falamos sobre Esdras, eu quero trazer para vocês a diferença. Esdras, ele está em um tempo onde o muro de Jerusalém ele é reconstruído. Neemias, na verdade, ele está em um tempo onde o muro de Jerusalém está sendo reconstruído. Já Esdras, ele se refere ao tempo em que o templo estava sendo construído, tá certo? Neemias se refere à reconstrução dos muros. Esdras se refere à reconstrução do templo. Para nós entrarmos no período histórico, eu quero trabalhar com vocês a cronologia. Sabemos, irmãos, que Deus ele permitiu Nabucodonosor levar cativo o povo de Jerusalém. Nós sabemos que isto foi uma permissão divina, como forma de liberar sobre o povo um juízo referente à apostasia espiritual que o povo estava passando. O povo vivia um tempo em que o conserto estava quebrado, e Deus permitiu que Nabucodonosor, um homem ímpio, uma nação ímpia, invadisse Jerusalém, a sitiasse, a destruísse e levasse cativo o povo para a Babilônia. Quando nós estamos diante deste contexto de cativeiro, estamos diante deste contexto de juízo divino, de justiça aplicada, nós não podemos esquecer-se da cronologia histórica do livro de Esdras e do livro de Neemias.
Meus irmãos, o ano de 539 a.C., ele vai relatar, ou vai se perpassar no ano 539, um dos acontecimentos mais esperados pelo povo na época, que foi a queda da Babilônia. A Babilônia, ela decai no ano 539 a.C. Posteriormente, no ano 538, entre o ano 538 e 537, nós podemos ver um cumprimento profético, aonde Ciro, ele passa a ter domínio. Ciro agora, ele tem um comando. Agora não é mais a Babilônia que domina, agora é Ciro que tem um domínio sobre o povo, o domínio sobre as terras circunvizinhas, entre o ano 538 e o ano 537 antes de Cristo. Amém? Posteriormente, irmãos, no ano 537, inicia-se a edificação no tempo de Esdras, e a base bíblica é Esdras, capítulo 3 e versículo 1. No ano 537, Esdras relata sobre a construção do altar, aonde o templo ele começa a ser edificado, ser construído. No ano 536 a.C., nós vamos perceber que existe uma oposição durante o reinado de Ciro, aonde Esdras, no capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 5 e diante, ele vai falar no ano 536 sobre, entre o ano 536 e o ano 530 aproximadamente, sobre uma oposição ao reinado de Ciro, ou durante o reinado de Ciro. No ano 530, irmãos, entre o ano 530 e o ano 520, nós vamos perceber que existe um período de uma situação um pouco caótica, onde pela leitura bíblica que nós fazemos, a obra do templo ela é interrompida. Esdras, ele narra isso no seu capítulo 4, versículo 24 do livro, no ano 530, entre 530 e 520, que é o templo, a obra do templo, ela é paralisada. No ano 520, recomeça a obra do templo, a reconstrução do templo, sob o reinado de Dario, aonde Esdras relata no capítulo 6 e versículo 15, que neste ano de número 520, a reforma do templo ela é retornada, ela recomeça no período agora em que Dario, ele governa, ele domina sobre o povo. No ano 516 a.C., nós ainda vamos ver pela cronologia bíblica, a paz do Senhor para os irmãos que estão entrando aqui, Deus abençoe a todos. No ano 516, no Misael Silva, paz do Senhor, irmã Sueli. No ano 16, até que fim, irmãos, a obra, ela termina. No ano 516 a.C., a obra do templo chega ao fim, aonde Esdras relata no capítulo 6 e ainda no versículo 15, quando a obra do templo ela chega ao fim. No ano 458 a.C., irmãos, Esdras, no capítulo 7 do seu livro, entre o versículo 6 ao versículo 9, vai falar sobre a sua saída da Babilônia. Esdras, ele sai de Babilônia no ano 458 a.C. Neste interim de tempo, entre o ano 458 e o ano 457 a.C., eu vou relatar para os irmãos alguns acontecimentos aqui, para vocês anotarem, não perderem o foco da mensagem da live de hoje. Não esqueça, compartilhe a live, que tem muito conhecimento para nós compartilharmos hoje. A paz do seu irmão Suelen Júnior, Deus abençoe a todos. Entre o ano 458 e o 457, vai acontecer os seguintes fatos. Esdras sai da Babilônia, Esdras chega a Jerusalém, no capítulo 7, versículo 8 e 9 de Esdras. O povo começa a se congregar, em Esdras capítulo 10, versículo 9. Ocorre o comitê, aonde se dá início à investigação, aonde Esdras relata isto no capítulo 10, versículo 16.
E existe a conclusão da investigação feita pelo comitê, onde Esdras, ele relata isso em Esdras capítulo 10, versículo 17. Agora nós iremos entrar no livro onde eu me baseei a leitura para trabalhar com os irmãos na noite de hoje. Depois dessa cronologia bíblica referente ao contexto histórico e da estrutura histórica em que Esdras se situa, eu falei sobre Esdras porque Esdras se relaciona com Neemias. Esdras se refere ao templo, Neemias se refere à reconstrução das muralhas. Posteriormente, a minha explicação referente ao contexto histórico da estrutura referente ao livro de Esdras, agora entraremos a partir do ano 445 a.C., no 20º ano de Artaxerxes, aonde inicia a escrita de Esdras e os acontecimentos que perpassaram neste período. No capítulo 400, no ano 445 ao 444, fala sobre a questão do 20º ano de Artaxerxes. Do ano 445 ao ano 433, nós vamos ver alguns acontecimentos. Artaxerxes ele reina, Neemias se apresenta ao rei, a obra do muro ela é concluída, existe uma assembleia pública, posteriormente ocorre a festa dos tabernáculos, acontece também um jejum, e do ano 433 e o 432, nesse interim, no 32º ano de Artaxerxes, o chamado de Neemias e o seu retorno, onde Neemias descreve todos esses fatos históricos concernentes ao período em que ele viveu, o período que ele escreve, as dificuldades que ele enfrenta, as pessoas que se levantam contra a obra, o rei que favorece ele, favorece o povo de Deus, promovendo uma certa liberdade de agir, de ação para a reconstrução. Então fique aí, não saia, não perde a live, que Deus ele falará ao teu coração na noite de hoje. Queridos, o livro de Neemias, especificamente no contexto, alguns chegam a dizer que há uma possibilidade que foi ou Esdras que escreveu o livro de Neemias, ou foi Neemias que escreveu, ou foi Esdras, juntamente com Neemias, que escreveram este livro. Esse livro ele vai retratar sobre a reedificação dos muros de Jerusalém, escrito no ano 430, entre o ano 430 e 420 a.C., onde Neemias relata todos esses acontecimentos históricos. Eu abençoe o irmão Carlos Alberto, presbítero ali da congregação do Portal do Poço em Cabedelo. A paz do Senhor para todos os irmãos da cidade de Cabedelo, os irmãos de Portal do Poço, um forte abraço, Deus abençoe a todos, irmão Givanildo Melo, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Então, irmãos, após essa cronologia bíblica de Esdras e Neemias e o seu relacionamento, após a datação da escrita deste livro, do tema que este livro aborda, nós iremos entrar agora no capítulo 1 e trazer uma reflexão para os irmãos e alguns apontamentos baseado em tema que eu quero me referir à obra missionária. Eu quero que vocês entendam esta live de hoje como se fosse uma live referente a um culto de missões, referente à obra missionária. Eu quero tratar um tema com os irmãos, e o tema da noite é os desafios da obra missionária. Desafios da obra missionária. Deus abençoe, irmão Givanildo Melo, da congregação da Barra do Ouro, dirigente ali é o pastor Sérgio Calixto. Deus abençoe a todos. Anote aí no seu papel, desafios da obra missionária. Você pode me perguntar, Thales, por que você está abordando esse tema referente ao livro de Neemias? Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu sempre peço a Deus uma palavra para trazer para os irmãos na live. Eu nunca trago uma palavra a esmo. Quando eu sinto da parte de Deus de tratar um assunto com os irmãos, eu entro aqui na live, convido os irmãos e nós nos comunicamos referente a tal assunto. E Deus ele me direcionou para um assunto referente à obra missionária. É bem verdade que a obra missionária, irmãos, ela tem passado vários e vários desafios, muitas turbulências
quer seja no campo transcultural, quer seja no campo onde nós estamos hoje, no campo nacional ou internacional, a obra missionária, ela se depara com várias calamidades, vários tipos de turbulências que circundam a obra missionária. Então, eu quero tratar este texto de Neemias, no capítulo 1, referente aos desafios da obra missionária, que não são para parar o desenvolvimento da obra missionária. Os desafios, eles existem para provar a eficácia da obra missionária. Aonde você estiver assistindo essa live, não perca, tem muito conhecimento para agregar e também conhecimento da parte de Deus para a nossa vida. Eu sinto graça em meu coração em compartilhar com você esse tema, porque os irmãos sabem que eu amo a obra missionária, trabalho com a coordenação aqui do Setor 7, sou o terceiro coordenador do Setor 7, referente à evangelização da SEAD, pela misericórdia de Deus, e nós trabalhamos com evangelismo, com obra missionária aqui na capital, e eu quero trazer esse tema para os irmãos na noite de hoje. Irmãos, por que tratar sobre o tema desafios da obra missionária? Primeiro, a obra missionária não é uma obra qualquer. A obra missionária é uma obra divina. A obra missionária, ela ainda continua em pé, erguida, porque ela nunca foi feita, ela nunca foi gerada de um coração humano. A obra missionária, ela é gerada da vontade de Deus, da parte de Deus. Então aquilo que Deus gera, aquilo que Deus edifica, aquilo que Deus implanta, a oposição, quem sabe a falta de recurso financeiro, as calamidades que surgem, as dificuldades referentes à manutenção de missionários, a questão da evangelização, tudo isso não tem capacidade de parar a obra missionária, porque a obra missionária é uma obra que foi gerada por Deus, edificada por Deus, aonde nós sabemos que existe um ide imperativo do nosso próprio Deus, de Cristo Jesus, aonde nos manda anunciar o evangelho a toda a criatura. Então, quando nos deparamos no livro de Esdras, nós podemos ver Esdras refletindo, irmãos, para nós, um cenário de devastação, um cenário de necessidades, um cenário de calamidades, um cenário de oposição, um cenário de dificuldades na edificação, referente à construção, à reconstrução, dificuldades espirituais que norteiam a obra missionária. Quando falamos do livro de Esdras, do capítulo 1, versículo 1 em diante, nós vemos aqui as palavras de Neemias. Neemias, para você que não sabia, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Irmãos, o copeiro na época era um homem que tinha uma grande responsabilidade dentro do palácio real para provar, o vinho, para saber se porventura, se posteriormente aquele vinho estivesse envenenado ou contaminado, o rei, o monarca, não viesse sofrer dano em sua saúde física. Então Neemias, ele tinha uma responsabilidade vital concernente ao rei Artaxerxes. Então, neste contexto aqui, não nos deparamos com uma pessoa qualquer. Neemias, ele é uma pessoa, Neemias, ele é um homem que tem uma responsabilidade, um encargo dentro de Suzã. Nesta situação, Neemias, ele é um homem que tem responsabilidades. Perceba, quando Deus, ele levanta alguém para fazer sua obra, Deus, ele não chama desocupado. Deus, ele tem prazer em chamar aquele que está atuante. Deus tem prazer, irmão Misael, em chamar aquele que está ativo. Deus tem prazer, irmão Leandro, em chamar aquele que está se preocupando com a situação do povo. Está se preocupando com a situação espiritual do povo. Nós vemos que Neemias aqui é um homem que tem responsabilidade, mas eu posso conjecturar que a Bíblia
e a teologia, ela me permite, Neemias, olhando para a sua condição e vendo a situação que estava circundando ele e dizendo: até quando eu ficarei neste palácio? Até quando continuarei nesta mesmice? Até quando eu continuarei servindo ao rei? Quem sabe eu posso conjecturar, Neemias possa até se indagar: como é que está o meu povo? Como é que estão os meus irmãos? Como é que está todas aquelas pessoas que estão em Jerusalém? Como está a situação de Jerusalém? Nós podemos conjecturar. E é isso que eu vou tratar com os irmãos na noite de hoje. No capítulo 1, versículo 1, fala que Neemias era filho de Acalias. Refere sobre a sua questão genealógica. Neemias é uma pessoa que tem história. Neemias é uma pessoa que tem pai. Neemias é uma pessoa que tem antecedentes, que tem família. Nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 1, referente também ao mês que surgiu. O mês de Quisleu. Às vezes a gente se pergunta, irmãos, o mês de Quisleu, às vezes, o que mês é esse? Que mês se refere? Alguns chegam a dizer que o mês de Quisleu, também chamado de Kislev, se refere também ao 9º mês do calendário judaico. Entendes? Então aqui nós percebemos uma questão cronológica, uma questão de tempo, de calendário, aonde tudo isto se ocorre. No versículo 2, a Bíblia vai dizer que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perceba, no versículo 2 do capítulo 1 de Neemias, a Bíblia diz que Neemias escrevendo diz que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perceba, Anani vem de Judá. O que é que está acontecendo em Judá neste período? Judá estava totalmente devastada. Judá estava totalmente destruída. Eu quero trazer uma questão de conceitos para os irmãos entenderem. Judá se refere ao reino sul, capital Jerusalém. Samaria se refere ao reino norte, tá certo? Israel, reino norte, capital Samaria. Então, para os irmãos se localizarem, nós estamos diante de um contexto que se refere ao reino sul, capital Jerusalém, em Judá. Então, Anani vem de Judá trazendo notícia. Então a notícia que nós sabemos não é boa, porém será uma notícia eficaz. Nem sempre a notícia ruim não será eficaz. Tem notícias ruins que devem chegar para promover em nós uma certa deslocação, uma certa movimentação. Às vezes só queremos ouvir notícias boas, mas tem horas que devemos ouvir notícias ruins para termos uma certa movimentação, uma mudança de atitude, quem sabe até mesmo para intervir na situação e modificar o ensejo daquela situação. Quando vemos, Anani traz uma notícia que não é boa. Quem sabe você me assiste aqui, imagina você receber uma notícia dessa. Anani chega, Neemias pergunta: Anani, o que é que está acontecendo com o povo? Dá-me notícia referente ao povo de Deus. Não é isso, irmão Alain? E o que é que acontece? Neemias pergunta a eles, pelos judeus. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. O que é que nós podemos entender? Não perde isso. Primeiro ponto, Neemias, ele nos dá um ponto para nós abordarmos, para vencermos as dificuldades na obra missionária. Primeiro, a obra missionária não pode ser feita por interesse. A obra missionária tem que ser feita com um sentimento puro, com um sentimento sincero, com um sentimento transparente. A primeira coisa que Neemias faz quando vê os seus irmãos é perguntar a situação. O verdadeiro missionário, quando ele tem prazer pela obra missionária, quando ele tem amor pela obra de Deus, ele não quer saber da questão da condição financeira. Ele se preocupa com a situação do povo. Ele se preocupa com a necessidade do povo. Neemias aqui nos traz uma questão de sentimento na obra missionária.
um coração devoto à obra missionária que nós aprendemos aqui. A obra de Deus, a obra missionária, ela só teve progresso até hoje, porque dentro do verdadeiro missionário, da verdadeira missionária, é gerado um coração quebrantado e um coração inclinado para que o povo venha voltar-se para Deus, para que o povo venha ter uma nova condição de vida, para que o povo tenha uma nova oportunidade de reconstruir-se. Então nós podemos aprender: a obra missionária não pode ser feita com um sentimento altruísta e egocêntrico. A obra missionária tem que ser feita com um coração voltado para o crescimento e o benefício daqueles que estão vivendo em um tempo de destruição. Neemias aqui, irmãos, ele nos traz uma preocupação com o povo. Versículo 2, ele pergunta ao povo que se restaram do cativeiro: como é que está a situação de Jerusalém? Deus abençoe pastor Oswaldo Pereira, da congregação ali da Gauchinha. Deus abençoe irmã Santana Galdino. Versículo 2 vai falar o seguinte: e a seca de Jerusalém? Aí Anani, versículo 3. Meu irmão, minha irmã que está assistindo, o livro de Neemias é um livro muito rico. Versículo 3. E disseram-me os restantes, que não foram levados para o cativeiro: lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 3. Caneta e papel na mão, não perde isso, viu? Versículo 3. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria. Como é que está o campo? O povo está passando necessidade. Deus abençoe minha avó, irmã Tereza Araújo. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês que estão aí no Rio de Janeiro. Isso, irmão Misael. Versículo 3. O povo estava passando uma fase de necessidades. O povo estava em uma situação de miséria. Situação degradável, extremamente degradável. Miséria e desprezo. Você tem noção do que é um povo viver em um lugar onde só existe miséria e desprezo? Onde só existe os pensamentos ruins que permeiam o seu entendimento? Onde só vem em sua mente destruição? Aonde só vem em sua mente percas? Aonde só vem em sua mente o luto, o parente que perdeu, a família que foi destruída? O versículo 3, ele retrata a situação do povo. Quando nós estamos lendo esse versículo 3, não podemos ler um versículo assim, irmão, de maneira superficial. Para nós entendermos a questão da riqueza dele, nós temos que entrar neste contexto. Entrar na situação do povo. Miséria e desprezo é a condição do povo. Agora escute. Ele vai dizer: o muro de Jerusalém estava fendido e as suas portas estavam queimadas a fogo. O muro nós podemos entender como um campo de proteção que estava destruído. Nós sabemos que aonde não existe proteção, existe vulnerabilidade. Anote isso. Aonde não existe proteção, existe vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Então o que é que Anani está dizendo? Neemias, o povo está passando necessidade em extremo e o povo está vulnerável. O povo está lá, porém está em necessidade e está vulnerável. Continuando, esses muros, Neemias, eles estão fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Além do muro, irmão Misael, está fendido,
a porta dos muros, ou as portas dos muros estavam queimadas a fogo, ou seja, estavam em cinzas. Entenda, o muro de Jerusalém e as portas de Jerusalém se referem à história do povo, se refere à história daquela sociedade, daquele povo. Então nós podemos entender o quê? Que a história do povo, irmãos, em termos físicos, estava em cinza, estava destruída, estava em uma situação de miserabilidade, de vulnerabilidade. Mas a história abstrata, que não pode ser palpável, que não pode ser tocada, que a história escrita por Deus, ela estava intacta. O que eu quero dizer para você, quem sabe a tua história, na tua ótica, pode estar em cinzas. Quem sabe você está me assistindo na noite de hoje, está dizendo, irmão Thales, a minha história está comparada com estes muros que foram fendidos, com essas portas que foram queimadas a fogo, que estão em cinzas. Quem sabe você olha para você e está dizendo, a minha vida é uma cinza, a minha vida é apenas poeira, a minha vida só é destroços, a minha vida só é pedras e mais pedras espalhadas, porque antes existia um muro em pé que me trazia proteção. Eu me sentia forte, irmão Thales, mas agora eu me sinto vulnerável. Deus está dizendo para você que em meio à vulnerabilidade de Judá, sempre tem um Neemias que Deus levanta para reconstruir a história de alguém que está destruída. Eu vou repetir essa frase para você entender, aonde você estiver, você dá um glória a Deus comigo. Deus sempre tem um Neemias para levar uma palavra de reconstrução para aquele que está com a história destruída. E eu libero uma palavra profética para você na noite de hoje. Deus, ele vai restaurar a tua história, a história que estava em cinzas. Deus, ele tem capacidade de restaurar, porque ele é o dono dela. Entenda, quem tem a última palavra da tua história não é o diabo, não é o adversário. Quem tem a história, o domínio dela é Deus. Deus tem um domínio sobre tua história e tem capacidade de restaurar as cinzas e os muros que foram destruídos. Glória a Deus! Se você estiver sentindo a graça de Deus aonde você estiver, glorifique a Deus por isso, porque Deus sempre tem um Neemias para levantar um muro que está derrubado e para colocar as portas que foram queimadas. Aquilo que não está no lugar de origem, Deus coloca no lugar. Eu vou repetir para ver se você entende. Aonde você estiver, você dá um glória. Eu estou dizendo para você que Deus sempre tem um Neemias para colocar um muro de pé e uma porta no lugar aonde é de origem, e ela não está mais porque foi queimada. O que é que nós entendemos? Deus abençoe o irmão Martiniano Lima. Aquilo que está fora do lugar, Deus coloca no lugar para dar continuidade a algo. Eu vou repetir. Aquilo que está fora do lugar, Deus coloca no lugar para dar continuidade a algo. Tem coisas em tua vida que estão em cinzas e a promessa de Deus não teve continuidade. Deus está dizendo para você na noite de hoje que Deus, ele vai promover uma situação para dar continuidade à tua história. Aonde você estiver me ouvindo, com a sua família, com seu esposo, sua esposa, seus filhos, Deus está dizendo para ti nesta noite que o desafio vai ser vencido, porque mesmo em tempo de caos, de calamidade, Deus sempre tem um Neemias com o coração quebrantado e sensível para ouvir a direção divina. Aonde existe alguém com o coração quebrantado e sensível para ouvir a direção de Deus, Deus, ele tem capacidade de dar uma instrução nova para promover um recomeço. Aonde você estiver me ouvindo, está olhando aqui esta live, assistindo, está dizendo, irmão Thales, eu preciso de um recomeço em minha vida. Eu quero dizer para você, querido, que o desafio, ele está sendo vencido, as barreiras estão sendo rompidas, porque Deus está promovendo um discernimento em teu entendimento, para você receber da parte de Deus uma nova estratégia para edificar aquilo que Deus tem para edificar,
que neste caso são os muros e as portas e a história que está em cinza. Aonde você estiver nesta noite, eu uso esta palavra para dizer para você, liberar uma palavra profética para a tua vida. Deus, Ele está gerando em você um espírito quebrantado, um espírito devotado à obra missionária. Nós sabemos, queridos, que a obra missionária por muitos tem sido desprezada. A obra de evangelização por muitos tem sido desprezada. Muitos não dão crédito à obra do evangelismo, desprezam aqueles que fazem a obra do evangelismo. Tem pessoas que não fazem a obra, ainda falam mal de quem não faz a obra de Deus. Mas eu quero dizer para você que está cansado, quem sabe um dia já foi atuante no evangelismo, atuante na obra missionária, Deus está dizendo para você que Ele quer que você continue fazendo a obra, mesmo em tua simplicidade, continue entregando o panfleto, continue dando uma saudação. Irmão Thales, eu não sei pregar, a não ser João 3,16, pregue João 3,16, que é João 3,16 que Deus vai ungir você para pregar e vai reconstruir vidas que estão destruídas pela invasão de Nabucodonosor, que devastou a sua condição moral, sentimental, espiritual, psicológica. Entenda, é você que Deus vai usar para surpreender pessoas com a capacidade que Ele vai liberar sobre a tua vida e está liberando neste tempo para você. Aonde você estiver assistindo esta live, não esqueça de compartilhar, porque pessoas serão alcançadas por esta palavra. Seja um compartilhador para as pessoas terem cada vez mais a sua vida edificada pelo poder da ministração. Continuando. Versículo 4. Então nós lemos o versículo 3 que fala da miserabilidade e desprezo do povo. O muro está fendido e a porta queimada. O povo está em necessidade. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Escute só aonde você estiver. Oh, glória! Eu sinto graça, irmão Misael. Irmã Tereza, minha avó que está no Rio de Janeiro, eu sinto graça. Minha mãe, irmã Marta, de pregar, irmão Martiniano, esta palavra. Versículo 4, irmão Alain. E sucedeu que, vírgula, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Oh, glória! Versículo 3, a notícia é de calamidade, é de fracasso, é de destruição. Versículo 4, vemos Neemias sendo um representante, uma característica de um verdadeiro missionário em tempo de crise. Neemias, ele senta e ele chora para vencer a obra missionária. Não adianta apenas ouvirmos a necessidade do povo. Temos que ter consciência e nos quebrantarmos com a necessidade do povo que está se perdendo. Neemias, ele nos traz uma reflexão. Como é que eu estou levando a obra missionária na minha vida? Eu estou levando a sério? Ou eu estou levando por levar? Realmente eu valorizo a obra missionária? Realmente eu valorizo a evangelização? Realmente eu valorizo a verdadeira explanação bíblica? Realmente eu valorizo as almas que estão se perdendo? Porque eu sou pregador? Porque eu tenho ministério? Você, irmãos, nós temos que fazer essa introspectiva. Nós não somos pregadores para sermos conhecidos. Ser conhecido é consequência da exaltação e da honra de Deus. Nós somos pregadores do Evangelho para fazer notório o reino do céu, para fazer notório a glória de Deus. Nós temos que ter ciência. Se você prega, se você canta, se você dirige congregação, se você dirige um departamento, não é para você ser estrela, porque a estrela só brilha quando o sol não brilha. E eu quero dizer para você que o sol não deixou de brilhar. Então você tem que ter ciência de que a obra de Deus,
sendo realizada através da minha vida e da tua vida, não é para nossa glória, é para a glória do Deus que nos chamou. Nós temos que fazer essa introspectiva. Irmãos, nós estamos vendo várias pessoas que querem ser pregadores, que querem ser obreiros, que querem ser pessoas que têm um certo conhecimento na mídia para fazer fama. Deus não precisa de astro e de estrela. Deus ele precisa de pregoeiro, de arauto, de atalaia, de profeta. E aonde você estiver me ouvindo aí, eu quero dizer para você que você é um profeta de Deus. Aleluia! Você é um Neemias de Deus para este tempo. Oh, glória a Deus. Versículo 4. Sinto graça, irmãos. E ele assenta e chora. Neemias fala sobre a sua situação interior, sentimental, referente à degradação do povo. E diz mais: lamentei por alguns dias. Ele diz, lamentei por alguns dias. Por quê, irmãos? Neemias lamentou por alguns dias porque era um assunto que interessava a ele. Aquilo que nos interessa, nós damos prioridade. Aquilo que não traz interesse, nós não priorizamos. Eu vou repetir. Aquilo que nos interessa, nós damos prioridade. Aquilo que não me interessa, eu não dou prioridade. Neemias, ele traz um ponto para nós meditarmos. Neemias, no versículo 4, ele não está dando prioridade ao seu bem-estar. Versículo 4 de Neemias, ele está dando prioridade em refletir sobre a situação do povo. O verdadeiro missionário, a verdadeira missionária, para enfrentar os desafios da obra de Deus, da obra missionária, ele prioriza o sentimento, ele prioriza a situação do povo, ele prioriza a calamidade do povo, ele não subjuga a obra pelo seu bem-prazer, pelo seu status, pela sua fama. Ele coloca a fama de lado, ele coloca o status que ele tem de lado e prioriza a situação do povo. Grava aí, vou abrir um parênteses. Medita comigo, não perde o raciocínio, não perde. Se coloca no lugar de Neemias. Tu está no palácio, copeiro do rei, vivendo dentro do palácio, sem sofrer oposição externa, vivendo uma vida aparentemente pacífica. Na tua condição, se tu recebesse uma notícia degradável dessa, como você agiria? Você iria se preocupar com a situação externa do povo que estava destruído? Ou você iria olhar para dentro de você, para você e diria para você, a minha condição aqui tá boa demais. Eu vou ficar dentro aqui, ficar entre essas muralhas de Suzã, nesta fortaleza. Continuarei sendo copeiro do rei, porque para mim a situação tá bom. Ou está boa. Qual seria a tua intenção? Qual seria a tua atitude se porventura você estivesse no lugar de Neemias quando recebesse uma notícia caótica de um povo que estava devastado? Então é isso que nós temos que refletir. A obra missionária nos faz fazermos uma introspectiva diária. O que importa para mim é Deus, a obra missionária, as almas que se perdem ou meu bem-estar? Será que eu, como verdadeiramente servo de Deus, você como serva de Deus e servo de Deus, você está refletindo sobre a sua condição na obra missionária, referente à evangelização? Reflita comigo. Neemias nos traz essa reflexão no versículo 4. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Neemias diz, eu lamentei.
ele está lamentando por dias, Martiniano. Não é lamentando, porque eu perdi a minha regalia, porque eu perdi a minha posição, porque eu tive um prejuízo econômico, porque eu tive um prejuízo... Não, Neemias está lamentando pela calamidade do povo. O verdadeiro missionário, ele não se conforma na sua condição atual de inércia referente à obra de Deus. O verdadeiro missionário, ele se preocupa em estar em plena atividade para ser um ganhador de vidas e um pregoeiro do reino. Neemias, além dele lamentar por alguns dias, ele jejua. A Bíblia dizia: estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Olha para cá, não perde essa revelação. Não perde, não perde. Fica comigo aqui. Vamos meditar na palavra, vamos raciocinar, vamos refletir aqui. Reflete aí na tua casa. Eu vou refletindo aqui e vou tratando com os irmãos esse tema. Ainda no versículo 4. Olha os pontos. Caneta e papel, não esquece. Assentou, chorou, lamentou, jejuou, orou. Perante quem? Perante o Deus dos céus. Neemias, quando soube da situação do povo, ele não foi imediatamente ao rei Artaxerxes para pedir a ele um benefício, para pedir a ele uma atuação, uma intervenção, uma permissão de imediato. Neemias, primeiro, ele vai orar perante o seu Deus, o Deus dos céus. Por que Deus dos céus? Porque mesmo em um lugar onde existe um politeísmo, o verdadeiro missionário não se corrompe com o politeísmo. Ele tem intrínseco em sua alma a essência de um verdadeiro adorador. Glória seja dada ao nome de Jesus. Neemias, no versículo 4, ele nos ensina: para vencermos o desafio da obra missionária, temos que preservar a essência da verdadeira adoração. Eita, glória seja dada ao nome de Jesus. Ela bahai, rebanduria terre bagash. E de coube andar surpreender abai, choete abai, rigindorebia, suidevai. Oh, glória a Deus. Sinto graça da parte de Deus na noite de hoje, preservando a essência da adoração. Oh, glória! Ele ora em tempo de crise por um povo que está destruído. Você, quem sabe, está aí, está dizendo: Thales, não tenho capacidade de me locomover para tal ambiente. Não tenho condição de estar lá. Você pode orar por ele. Você pode orar por ela. Você pode interceder por Moçambique. Você pode interceder pelo Peru, pela Bolívia, por irmã Gildeni, que está lá em Moçambique. Você pode interceder pelos irmãos que estão na Bolívia. Você pode ser um intercessor. Que o espírito de intercessão em tua vida seja gerado. Eu profetizo para pessoas que estão me assistindo na noite de hoje, e quem sabe não tem prazer em interceder por obra missionária. Quem sabe você que vai assistir essa live depois. Quem sabe você está me assistindo dizendo: irmão Thales, eu quero ter prazer, eu quero ter esse foco em ter uma intercessão mais intensificada pela obra missionária, mas eu não tenho força. Em nome de Jesus, aonde você estiver me ouvindo e assistindo essa live na noite de hoje, seja agora tocado pelo renovo de Deus, para que você tenha um espírito de intercessor. Seja um intercessor por aqueles que estão perecendo. Seja um intercessor por aqueles que estão sendo devastados. Não esqueça do Deus que você serve em tempo de crise. Versículo 5.
E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha o que Neemias está dizendo. Não perde a palavra, não perde, fica comigo. Ele está dizendo ao Senhor, Deus, ele está clamando, versículo 5 é um clamor de Neemias para Deus. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Neemias está falando sobre a soberania divina. Ele diz que o Deus que ele está invocando é o Deus dos céus, é o Deus superior, o Deus que domina, o Deus que controla, o Deus que é detentor de todo o poder intervencionista. É isso que Neemias diz. Posteriormente ele diz: Deus grande e terrível. Ele está exaltando a capacidade de atuação de Deus. Ele diz que Deus ele é terrível no sentido de capacidade, de soberania, de poder de exercício, de eficácia na atuação. Deus abençoe a irmã Edleus e todos os irmãos que estão entrando agora. Ele fala sobre a soberania divina e diz mais que guardas o conserto. Perceba, esse conserto aqui, está escrito com C, referente à aliança do povo. Conserto é referente à adoração, referente a relacionamento do povo com Deus e a benignidade para com aqueles que te amam. Ele está dizendo: Deus, é como se Neemias estivesse dizendo para Deus: é bem verdade que Jerusalém está destruída, é bem verdade que Judá, os muros estão destruídos, a porta está queimada a fogo, mas eu sei, eu conheço pela história, eu acredito que o Senhor guarda os mandamentos daqueles que te amam. O que é que Neemias está dizendo? Senhor, mesmo em tempo de calamidade, ainda existe pessoas que te amam. Mesmo em tempo de apostasia, ainda existe pessoas que te amam. O que é que Neemias está dizendo? Senhor, ainda existe pessoas tementes. Neemias está dizendo: Senhor, mesmo em tempo de crise, ainda tem pessoas que oram, ainda tem pessoas que se dedicam, ainda tem pessoas que se preocupam com a obra de Deus, ainda tem pessoas que se preocupam com o progresso da obra missionária. É isso que Neemias está dizendo, que Deus, com essas pessoas que se preocupam com a obra missionária e que devotam a Deus a sua adoração, Deus ele guarda, Deus ele libera sobre este povo uma atuação divina e uma intervenção suprema. Aonde você me ouve na noite de hoje, eu quero dizer para você que está vindo sobre tua vida uma intervenção divina e uma atuação suprema da parte de Deus para a tua vida. Aonde você estiver, receba uma atuação divina sobre a tua vida. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. O que é que Neemias está dizendo? Senhor, eu estou te clamando. Bem verdade que o Senhor é grande. É bem verdade que o Senhor, além de ser grande, é terrível. O Senhor guarda o conserto. O Senhor guarda a benignidade. O Senhor guarda os mandamentos. Porque ainda existe pessoas que te amam. Versículo 6, irmão Misael. Ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. O que é que Neemias está dizendo? Meu Senhor, eu estou te clamando para que o Senhor venha me ouvir. Olha como Neemias ora. Que estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos. Ouvidos e olhos. Olha o que Neemias diz. Que estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos. Ele está dizendo: Senhor, nos ouve, me ouve e me enxerga, me vê, que os teus olhos estejam direcionados à minha petição, à situação do povo que eu estou clamando,
É isso que Neemias está dizendo, Senhor, olha, intervém, promove um escape. Continuando, que os seus olhos, Senhor, não estejam fechados, que os teus olhos estejam abertos, para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti. Ele está dizendo, Senhor, quem está orando aqui é o teu servo. Outro ponto, para vencermos os desafios da obra missionária. Quando você se coloca em posição de servo, Deus tem prazer em liberar sobre a tua vida uma honra diferenciada. Vou repetir. Quando você se coloca diante de Deus em posição de servo, Deus ele tem prazer em liberar sobre a tua vida uma honra diferenciada. Quer ser honrada por Deus, quer ser honrado por Deus, fique na posição de servo. Fique na posição de servo. Vou repetir. Fique na posição de servo. É isso que temos que entender. A obra de Deus para ter progresso em nossas mãos, em nossas vidas e através de nossas vidas, nós temos que reconhecer o nosso lugar diante de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa posição diante de Deus. Diante de Deus nós somos servos. É isso que Neemias diz. Ouve a oração do teu servo, que hoje te faço perante ti. De dia e de noite, Neemias está dizendo para nós, através desse versículo, é como se eu pudesse interagir com o texto aqui, é como se Neemias estivesse dizendo para a gente, mesmo que a calamidade esteja grande, mesmo que a calamidade esteja de uma maneira que promove desespero, temor, Neemias está dizendo, ore de dia e de noite, não deixe de orar de dia, não deixe de orar de noite. O que é que Neemias nos ensina? Para vencermos os desafios da obra missionária, devemos preservar o princípio da oração. Neemias está dizendo para nós, para termos progresso. Deus abençoe Gilmar. Deus abençoe Gilmar, um abraço para todo mundo, a paz do Senhor. Para termos progresso na obra missionária, nós temos que preservar o princípio da oração. Neemias no capítulo 1, versículo 6, ele está orando, está dizendo para Deus. De dia e de noite ele está orando, fazendo petição por um povo que estava destruído. Neemias está investindo a sua vida por uma reconstrução. Em que você está investindo sua vida? Em que você está investindo seu ministério? Em que você está investindo seu chamado? Neemias nos ensina aqui, irmão Misael, irmão Jadson, Cacá, todos os irmãos que estão aí. Neemias nos ensina que devemos investir o nosso ministério, até mesmo em pessoas que são, irmãos, desacreditadas pela sociedade. Perceba, nós fomos levantados para acreditar naquelas pessoas que ninguém acredita. Jesus mesmo é um exemplo de acreditar em pessoas que a sociedade não acredita. Você lembra de Mateus? Quem era Mateus? Mateus, ele era cobrador de impostos. Mateus capítulo 9, versículo 9 vai falar que ele estava na alfândega. E Jesus Cristo passou por Mateus e disse, olha, me segue. Convocou Mateus para ser discípulo. O que é que nós podemos entender para vencer os desafios da obra missionária? Devemos preservar o princípio da oração, porque orando nós iremos acreditar naquelas pessoas que ninguém mais acredita, pessoas que são desacreditadas pela sociedade, pela história bíblica. No evangelho de Mateus, irmãos, ele era um cobrador, então ele era uma pessoa desacreditada, pessoas não gostavam dele, mas Jesus acreditou em Mateus e viu um potencial nele e o chamou para ser discípulo. E posteriormente Mateus foi um escritor do evangelho, como eu já falei numa live anterior, falando sobre o evangelho de Mateus. Então, quando nós preservamos, irmão Isaías, irmão Misael, a oração, nós acreditamos nas pessoas que ninguém mais acredita. Nós acreditamos que Deus pode reverter um quadro que aos olhos do homem é irreversível. Aonde você está me ouvindo, nessa situação que você está passando, você está dizendo, irmão Thales, para mim a situação é irreversível. Através da oração, Deus vai te dar um olhar reversível. Porque o olhar de Deus, ele não está limitado ao olhar do homem. Deus não se limita à irreversibilidade do homem. Deus, ele não se limita a
imposição de limites de homem. Deus, ele é ilimitado, ele transpõe limites, ele sobrepõe a ótica do homem e a lógica humana para promover o cumprimento de suas promessas. Então no versículo 6 a gente aprende o Neemias que ora e que intercede por um povo que está destruído. Ele intercede de dia e ele intercede de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E sabe o que ele faz? Ele faz confissão. Ele diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos perante ti, contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias não coloque a culpa no povo. Ele não diz assim para Deus: Deus, o povo está nessa situação de calamidade porque foi culpa dele. Eles estão passando esta devastação porque eles estão culpados do que fizeram. Eles são verdadeiramente culpados daquilo que eles praticaram. Não! O verdadeiro missionário não critica quem cai. O verdadeiro missionário, ele ora por aquele que está caído. Eu vou repetir. O verdadeiro missionário não critica quem cai. O verdadeiro missionário, ele ora por aquele que está caído. Eu vou repetir para você entender, compartilhar essa live, porque pessoas devem ouvir isso e precisam ouvir isso, e você ser edificado. O verdadeiro missionário, ele não critica quem cai, ele não critica quem está na calamidade, ele não critica quem tropeçou, ele ora por aquele que está caído, ele ora a Deus para Deus restaurar aquele que caiu, que tropeçou, que caiu dentro de um precipício. Você não foi levantado para ser uma sepultura de ministério, você foi levantado para ser um reconstrutor de vidas. Eu vou repetir para ver se você entende. Você não foi levantado, você não foi levantada para ser uma sepultura de ministério. Você foi levantado, você foi levantada para ser uma reconstrutora, um reconstrutor de vidas. Ele faz confissão pelo povo e ele diz: pecamos contra ti. Ele está dizendo: Deus, eu também assumo a culpa. O povo está devastado, Jerusalém está numa situação degradável, mas eu assumo a culpa. Nós pecamos. O verdadeiro missionário, ele não se exclui da calamidade, ele inclui sua vida para interceder, para haver uma reversão de quadro. Então, para vencermos os desafios da obra missionária, nós temos que parar de criticar e devemos orar mais por aqueles que estão em calamidade. Outro ponto, nós como homens de Deus, como jovens de Deus, como você como mulher de Deus, como obreiro de Deus, em tempo de calamidade, você tem que se incluir na guerra, você tem que se incluir na peleja, porque o nosso adversário não é carnal, o nosso adversário é espiritual. E a obra missionária, irmãos, ela está cercada por investidas satânicas para impedir o progresso da obra missionária. É bem verdade, quando nós fazemos uma live, muitas pessoas, infelizmente, nem sequer assistem a live referente à obra missionária. Mas eu quero dizer para você nesta noite, eu estou trazendo essa palavra aqui da parte de Deus para a tua vida, que você como um servo de Deus, como uma serva de Deus, como uma jovem, como um jovem, como um homem de Deus, você tem que fazer uma introspectiva e saber aonde você está na situação, aonde você está em relação à obra missionária. Fazer confissão, se incluir na situação para Deus promover uma reversão de quadro. Glória a Deus. Aonde você estiver me assistindo na noite de hoje, eu quero liberar uma palavra profética, como um jovem de Deus, como um profeta de Deus que Deus me levantou para este tempo e para a tua vida na noite de hoje. Deus, ele vai te levantar como tu nunca imaginou. Deus vai te usar como você nunca pensou em ser usado. Você vai pregar como você nunca pensou que pregaria. Deus, ele vai te dar uma estratégia nova, missionário. Deus vai te dar uma estratégia nova, missionária, para que a obra de Deus, para que a obra dele tenha crescimento. Aonde você estiver me assistindo na noite de hoje, Deus está dizendo para você que está liberando uma estratégia nova, para que a obra tenha crescimento. A obra que está em tua mão não vai regredir. A obra que está em tua mão vai progredir.
Vou terminar aqui para encerrarmos a live de hoje. A obra que está em tua mão vai progredir, não vai regredir. E eu quero repreender todo espírito de regressão, tudo aquilo que está te fazendo pensar em parar. Eu quero dizer para você, não pare, continue. E assim como Neemias, neste capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, que traz algumas características referentes aos desafios que devemos enfrentar na obra missionária. Preserve esses pontos que eu tratei com você na live de hoje. Não despreze, medite nesta palavra, porque Deus vai te levantar como uma voz profética para este tempo. Que Deus te abençoe. Eu não vou continuar, porque posteriormente, irmãos, ainda tem os outros capítulos do livro, e posteriormente nós iremos continuar, quem sabe, um estudo sobre o livro de Neemias. No capítulo 1 e da live de hoje, apenas eu estou falando sobre algumas características que nós enfrentamos na obra missionária referente a desafios, que no capítulo 1 nós podemos aprender. Mas no decorrer da história, outras lives eu irei fazer, se assim nos permitir, para esboçarmos alguns conteúdos, alguns pontos referentes aos outros capítulos, aos capítulos posteriores a esta situação em que Neemias está vivendo. Eu quero perguntar a você que está me assistindo, aonde você estiver assistindo, se você tiver um pedido de oração para fazer, eu estarei orando por tua vida, eu estarei orando pela tua família. Isso. Irmão Alain, ele digitou os pontos aqui. Todos os irmãos que estão assistindo a live, eu quero agradecer a Deus pelo empenho do irmão Alain Mesquita dos Santos, da congregação da terceira etapa. Olha o empenho deles, irmãos. Ele pontuou todos os pontos que eu abordei na mensagem de hoje. Aonde você estiver, quiser anotar em sua casa, ele e a família dele, aonde você estiver, pontue em seu caderno, esboce e utilize esses pontos para ministrar, quem sabe no culto de missões, quem sabe na sua congregação. Mas eu quero fazer um pedido. Quem tiver um pedido de oração, faça, porque eu estarei orando por sua vida na noite de hoje. Irmão Alain está pedindo por ele e a sua família. Irmão Misael está por aí ainda. Irmão Misael, cadê o senhor? Irmão Misael está aí. Se ele tiver algum pedido de oração, irmão Isaías Batista, se vocês tiverem algum pedido de oração para fazer, estaremos orando para encerrarmos a live na noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Se não tem, vamos orar, agradecendo a Deus pela live. Onde você estiver, eu quero orar por tua vida, por tua família, desde já agradecendo por todos que assistiram a live, por você que está assistindo, não esqueça de compartilhar, que eu tenho certeza que essa live edificará a sua vida e o seu ministério. Amém, irmão Cássio Rogério está pedindo oração pela sua família. Amém, irmão Cássio, estarei orando agora em nome de Jesus. Amém? Oremos. Deus abençoe a todos que estão entrando agora. Um forte abraço. Mas vamos orar agora para encerrarmos a live. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, trabalhando com os irmãos no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Agradeço a todos por aqueles que assistiram. Agradeço a todos aqueles que estão comigo até agora, Senhor, pontuando. Agradeço a todos que estão pontuando, estão aprendendo, estão testemunhando sobre a tua intervenção em suas vidas. Que o Senhor venha a cada dia trabalhar nessas vidas que estão assistindo. Eu apresento para o irmão Cássio Rogério, irmão Alain Mesquita, irmão Misael, todos os irmãos que estão, Pai, assistindo a live neste momento. Que o Senhor venha visitar eles com o teu poder. Que o Senhor venha visitar eles com a tua graça. Que o Senhor venha visitar eles com uma estratégia nova. Que o Senhor visite eles com um espírito de intercessor. Que o Senhor fortifique cada uma que está agora assistindo esta live. Que a tua bênção seja liberada sobre eles e que um espírito de intercessão em nossas vidas seja gerado para que nós venhamos nos incluir nesta guerra, nos incluir nesta peleja, porque eu tenho certeza que mesmo em tempo de calamidade ainda existe uma voz profética a ser alçada para promover reconstrução. Em nome de Jesus Cristo, em nome do teu Filho, Pai, eu te apresento a todos que estão assistindo. Em nome de Jesus eu te peço um pedido, Pai, até mesmo ousado. Enche cada um que está assistindo essa live agora. Renove ele, renove ela. Renove, Pai, os dons do Espírito Santo. Renove a autoridade da palavra. Renove a ousadia.
Renove, Pai, aquele prazer em pregar a Tua palavra. Renove aquele prazer em estudar a Tua palavra. Renove, porque eu tenho certeza que este tempo é tempo de renovo. E, Pai, nós te agradecemos por este período. Nós te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram online, estiveram assistindo a live. Deus abençoe a minha família que está ali no Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos os meus familiares que estão assistindo a live, meus tios, minhas tias, minha avó, todos os irmãos, companheiros de ministério. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Não esquece de orar por minha vida. Deus abençoe a todos e até a próxima live, em nome de Jesus. Um abraço para todo mundo.